Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje eu converso com o secretário de Cultura de Santos, senhor Carlos Pinto, sobre as novidades da Secretaria de Cultura. Que prazer, tudo bom? Meu, muito querida. obrigada por ter aceito o convite. Queria começar falando, Santos, então, foi realizada a pesquisa pelo IPEA, mas quem pediu a pesquisa foi o Ministério, então, da Cultura, e Santos foi eleita a segunda cidade no ranking de gestão cultural. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois não. Essa pesquisa encomendada ao IPEA pelo Ministério da Cultura era para fazer um levantamento de como estava a gestão cultural nos vários municípios brasileiros, até para encontrar apoio para a elaboração do Plano Nacional de Cultura, que inclusive acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele é baseado em dados do exercício de 2006 e aborda uma série de temas, a questão da democratização na gestão cultural, a questão dos equipamentos que as cidades possuem, os cursos que ela privilegia, o acesso que ela dá aos seus munícipes, à sociedade local, acesso aos bens culturais e uma série de outros subitens. E Santos ficou exatamente em segundo lugar, perdendo primeiro lugar para Caxias do Sul por 11 décimos. Olha, né? Bem pouquinho mesmo, hein? Então, o que é que a gente pode colocar? São dados do exercício de 2006, de lá para cá Santos mudou muita coisa. 2006 foi o ano que a gente integrou, ou melhor, reintegrou o Teatro Coliseu, a nossa paisagem cultural. Depois nós entregamos o Guarani no final do ano passado, que é um outro equipamento que já não consta dessa pesquisa. Como agora entregamos a Casa do Trem totalmente restaurada, que também não faz parte disso. E muitas outras coisas que aconteceram em termos de programação, de cursos, enfim, a cidade teve um crescimento nessa área muito grande. Inclusive os produtores culturais entendem que economicamente nós somos a terceira via do país hoje, perdendo apenas para São Paulo e para o Rio. Agora, nós estamos se propondo, né, uma emenda constitucional em que se obrigaria estados, municípios a, pelo menos, terem 2% de sua verba dedicada à cultura, não é isso? Isso é uma reivindicação que partiu de São Paulo, dos secretários de cultura dos vários municípios de São Paulo, de ter uma verba fixa, como tem a saúde, como tem a educação, para não ficar ao sabor de quem governa, né? Cara, às vezes prefeito pode gostar, o outro bem não gosta, já elimina. Então o que a gente quer evitar é que isso ocorra, até porque a gente entende que a cultura é um fator preponderante na criação da cidadania. Com certeza. Na abertura de horizontes para essa juventude hoje aí, meio que sem ter um horizonte fixo, entregue aí nos horários em que não tem aula, fica aí à mercê do crime organizado, das drogas. Ela ajuda na prevenção da marginalidade, não é verdade? Com certeza absoluta, não só a cultura como o esporte. Acho os dois veículos assim que podem combater esse tipo de desvio da nossa juventude. Então, eu estou sabendo já que, por exemplo, a PEC 150 foi aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, só que ela prevê 2% para o orçamento da União. Certo. 1,5% para o orçamento dos estados e 1% para todas as prefeituras. E como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo como um grande começo, eu vejo muito bem, porque tem prefeituras aí que sequer departamento de cultura tem no seu quadro. A parte cultural é um apêndice do gabinete e fica ao sabor da vontade do prefeito fazer aquilo que ele acha que deve. Certo. Né? E isso já não se enquadra dentro desses padrões feitos pelo levantamento do IPEA, que é a questão da gestão cultural democratizada. Sim, que é importantíssimo. Com certeza. Agora, falando um pouquinho então da cultura aqui, vamos falar um pouquinho dos teatros, né? O Teatro Guarani, não é? Os teatros de Santos, vamos dizer, o Coliseu Municipal, como é que estão as programações? Veja bem, eu acho Santos uma cidade privilegiada nesse aspecto de equipamentos, né? Porque você tem o Coliseu funcionando quase que diariamente, o Guarani, o Municipal, agora que a gente acabou uma parte da restauração dele, trocamos a plateia inteirinha. Vamos agora começar a restauração da parte de palco.
Temos o Teatro do Sesc, Sim. temos o Teatro do SESI lá na Zona Noroeste, que é um teatro pequeno, 200 lugares, mas é um teatro. E temos ainda o Teatro de Arena Rosinha Mastrangelo. Então, Santos é uma cidade privilegiada hoje no contexto do país, né? E, em razão disso, é que Santos ocupa, na visão desses produtores culturais da área profissional, seja de teatro, de música, de dança, esse terceiro lugar, vamos dizer assim, em aspectos comerciais, de rentabilidade para quem produz e para quem apresenta espetáculos nesse eixo que se formou agora, São Paulo, Rio, Santos. E a Escola de Artes Cênicas? A Escola de Artes Cênicas está funcionando lá no Teatro Guarani, está na casa própria agora, não precisa mais mudar daqui para ali, como era antigamente, nem sempre ocupando espaços condizentes com a necessidade. Hoje ela está montada já com um projeto feito voltado para isso, com as salas de aula, e hoje eles têm um palco, que é o palco do Guarani, para praticar, para fazer seus espetáculos, para montar seus espetáculos, que é o que eles estão fazendo agora lá, inclusive, montando um espetáculo que vai homenagear o Carlos Alberto Sofredini, que é um autor santista, que, se vivo, estaria completando esse ano 70 anos, e estão montando um espetáculo dele, um dos textos que talvez ainda esteja inédito, que é De Onde Vem o Verão. Agora, uma outra, falando em lugar, vamos dizer assim, de comum acesso a todos, a concha acústica, né? Houve alguma proposta de se fazer da concha acústica salas de cinema? Como é que ficou isso? A concha está interditada pela justiça, né? Porque andaram abusando um tempo atrás ali, com som muito alto e até muito tarde da madrugada, e as pessoas entraram na justiça e conseguiram. Quer dizer, hoje você pode fazer alguma coisa lá desde que você não use som. A minha proposta é exatamente construir o Cinearte ali, né? Eu tenho um projeto para 120 lugares ali de um cinema que faria muito lindo naquela paisagem. Sim, sem dúvida. E daria realmente uma utilidade à concha, que hoje ela só produz só despesa. até 10 horas da noite, né? Mais que isso não pode. Não, mas o Cinearte montado ali, ele vai ter um tratamento acústico que não vai vazar nada, né? E como está essa proposta?